E como parte desse mês falando sobre espiritualidade, hoje eu separei um tema que eu gosto muito, que são as entidades de Umbanda, para que você possa conhecer, perder seu medo e respeitar essa cultura tão bonita. Nós temos muitos preconceitos arraigados dentro da gente, até socialmente, né? E eu percebo que as religiões de matriz africana, como o Candomblé, como a religião da Umbanda, elas possuem também esse preconceito que as pessoas acabam tendo, associando ao mal, associando como algo que é obscuro, como algo que vai prejudicar algum aspecto da sua vida. E aí hoje eu tô aqui, né, abrindo, eu tô quebrando aí padrões meus também para estar falando essas coisas para vocês, mas contando um pouco sobre experiências espirituais e contando então com as entidades que trabalham na Umbanda. Então, para quem não conhece, a Umbanda ela é uma religião brasileira, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro, através de ela tem uma base kardecista muito forte, mas agrega-se ali conceitos ligados às culturas e crenças africanas e também do Brasil, né? Quando nós falamos dos caboclos na Umbanda, são os índios brasileiros, são essa energia da mata, essa energia que é coligada com essas questões da nossa nacionalidade. Então a Umbanda ela é uma religião brasileira que ela vai misturar os povos indígenas, espiritualmente indígenas, caboclos, né? Os negros e também as práticas do kardecismo. Então é uma religião totalmente brasileira, é um mix, né? E ali você tem a frequência dos orixás, né, dos 7 orixás principais, e você tem os rituais. A Umbanda em si, ela não realiza sacrifícios de animais, ela vai trabalhar muito mais com ervas, com banhos, com elementos ritualísticos dentro da sua manifestação. E a base da Umbanda, ela vai ser as questões da incorporação, onde os guias eles acoplam na aura dos médiums e aí ali eles fazem as orientações, os atendimentos, os passes. É uma religião muito assistencialista, ou seja, geralmente as pessoas brincam, é o pronto-socorro. Geralmente as pessoas acabam até associando a um lado da Umbanda meio que até como um pronto-socorro. Vai só quando está precisando, vai só quando está muito carregado. Mas ela em si é uma religião. Ela tem sua liturgia, sua prática, tem as suas reuniões. É uma religião muito linda. Respeito muito a Umbanda quando feita de forma séria, por pessoas sérias e bem capacitadas. E aí, às vezes que eu tive contato com o centro de Umbanda, eu tive a oportunidade de enxergar o outro lado. E aí, o que acontece? Primeira coisa, modéstia à parte assim dos guias, os guias são da manifestação, porque a gente tem que pensar o quê? Que os mentores espirituais, ou seres de luz, ou as entidades, como vocês quiserem chamar, no plano espiritual eles são pura energia. Eles não são mais aquele índio, eles não são mais o preto velho, eles não são mais isso, eles são formas de luz. Só que para que você consiga ter uma compreensão e até eles conseguirem ter um diálogo, eles se afinizam espiritualmente com essas memórias ou até com essas imagens. E então eles se plasmam dessa forma. Existe uma simbologia dentro daquilo. E aí, às vezes que eu fui em centros de Umbanda, ou até em atendimentos de pessoas que têm muita ligação com a energia de Umbanda, são guias lindos, são mentores lindos, a forma espiritual que eles se apresentam é assim, demais. Principalmente os caboclos, que eu gosto muito, eles aparecem geralmente, eles são muito altos espiritualmente vendo. Então, por exemplo, às vezes você tem um médium ali atendendo desse tamanho e o caboclo ele é muito alto. Os caboclos eles têm um porte energético muito alto, né? E eles aparecem geralmente como se fossem cocares, não são cocares, né? Mas como se fossem luzes que saem da cabeça deles, que lembra muito cocares e tudo mais, e eles trabalham muito ali no campo, e geralmente se tem uma equipe. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão perceber que as giras de Umbanda, né, as reuniões de Umbanda, você vai ter um médium, que ele está geralmente incorporado, a pessoa que está sendo atendida, e ali o médium incorporado na entidade, ele faz ali as manipulações, defuma, passa ervas no corpo da pessoa. Mas também
no making off existe geralmente um mentor que ele está bem próximo desse médium incorporado, e atrás ou próximo dessa pessoa que está sendo atendida existe uma equipe de 3, 4 ou até mais espíritos que também estão ali contribuindo para tudo aquilo. Então é uma questão muito bonita de ver. E esse vídeo, na verdade, eu quis gravar para vocês para que haja-se uma quebra de paradigmas, né? Existe um preconceito ainda muito grande quando às vezes você vai falar com uma pessoa que ela tem um guia de Umbanda, ou um guia que trabalha, né? Nem um guia ou um mentor, ele é de uma religião, ele está naquele momento naquela religião, mas ele não é. Né? A energia é solta, luz é solta. Mas naquele momento ele se utiliza daquele veículo, daquela imagem, daquela energia para fazer algum tipo de trabalho de auxílio. E eu percebo às vezes algumas pessoas que falam: não, eu quero saber se eu tenho um hindu do meu lado. Eu quero saber se eu tenho um mestre ascensionado da última... E às vezes você tem ali um caboclo, você tem às vezes uma entidade de esquerda, você tem às vezes que te acompanha um preto velho, e são seres de luz tremenda, e que acima de tudo possuem ainda muitas habilidades mágicas, espiritualmente falando, de manipulação de energia. E são conscientes e trabalham junto com mentores que se apresentam como médicos, e trabalham com mentores que se apresentam junto como hindus. Então, e assim, é muita bobagem você ficar preso no que é o seu mentor. Não quer dizer nada, porque às vezes você está ali na Umbanda e seu mentor, os herês que são considerados as crianças espirituais, às vezes na Umbanda, para que haja um entendimento, para que haja uma missão da Umbanda, esses guias eles vão aparecer como crianças. Mas às vezes, lá num centro kardecista, esse mesmo espírito que ele está plastificado, ele está plasmado como um herê, como uma criança, ele vai aparecer como um médico. Então assim, não fiquem presos a isso. Você tem que perceber qual que é a mensagem daquela entidade, qual que é a disponibilidade dela, se é um ser consciente, se é um ser que está contribuindo com a humanidade. É isso que você tem que ficar preocupado. Agora, se é hindu, se é mestre, se é isso, se é aquilo, isso pouco importa. Porque o corpo espiritual com entidades de consciência, ele muda muito fácil. Ele pode aparecer como não, eu sou muito assim, então ele vai aparecer como um freio para você, como uma outra energia. É claro que essas imagens que eles se utilizam de comunicação com você, ou no momento que eles estiverem trabalhando, são imagens que têm a ver com o íntimo deles. Porque a alma é infinita. Uma pessoa que foi, por exemplo, um cigano em uma vida, ele pode na outra vida ter sido um médico. Esse médico em uma outra vida pode ter sido um índio. Então, essa alma, ela tem toda essa disponibilidade de linhas de trabalho. E às vezes as pessoas ficam muito presas a representações e esquecem da energia. Espiritualidade é energia. Não fiquem presos a formas, porque a forma ela só é um meio para que se execute um trabalho. Mas falando assim dessas manifestações dos guias de Umbanda, então eles são assim muito coloridos, são guias que eles têm corpos espirituais muito coloridos, eles geralmente aparecem muito bem vestidos, principalmente as entidades femininas da Umbanda, elas têm assim, roupas lindas no astral, elas se utilizam de flores muito no astral, então é uma coisa muito bonita de se ver. Eu acho assim, todas as manifestações a nível de evidência muito bonitas, mas, por exemplo, no centro espírita eu vejo também, tem muitos, mas eles são geralmente, já estão de branco, já estão mais uniformizados, vamos colocar assim. Tem muito, às vezes, que aparecem como padres, como freis, agora, ou como freiras, né? Agora, da Umbanda existe uma certa diversidade, porque lembrando, ela é de essência brasileira, então ela tem essa diversidade que nós temos no nosso povo, ela abre-se esse campo de possibilidades dentro das manifestações. E por fim,
Às vezes eu sei que vão me falar assim, Vitor, mas eu já fui em algum lugar que fez mal pra mim, eu já tive uma experiência negativa, que falaram que fizeram um trabalho pra mim na Umbanda, que fizeram... E assim, gente, o mal, ele pode acontecer em qualquer ambiente. Ele pode acontecer no ambiente onde se fala sobre anjos 24 horas por dia. Ele pode acontecer em um ambiente que não existe nem às vezes espiritualidade, existe um teatro e as pessoas acham que aquilo é espiritualidade. Então, não fiquem ligando de que é porque fui em algum lugar ruim que ali é ruim. Você sempre tem que perceber a energia daquela situação, a consciência, os conselhos, a mudança da sua vida que provém dali pra frente. Por quê? Se você for considerar que um lugar que faz maldade é ruim, então você não pode ser cristão. Não vai. Por quê? Cristianismo, se você vai estudar a história, matou, roubou, fez várias situações. Mas existe uma diferença entre o que é feito do que é. E a gente não pode classificar como tudo negativo ou como positivo. Você precisa o quê? Se dar a oportunidade, pedir orientação da sua espiritualidade, de Deus. Sempre que você, por exemplo, vai conhecer algum lugar espiritual, seja de Umbanda, seja de igreja, seja o que for, peça orientações das suas equipes espirituais, da sua espiritualidade pessoal, para se aquele lugar é o seu melhor momento, se é a melhor hora de você ir, se é a melhor pessoa para você conversar. Porque às vezes é isso, as coisas precisam se encaixar para que você tenha contatos positivos com a espiritualidade. Então, sem preconceitos com os guias de Umbanda. Vamos respeitar, faz parte da nossa cultura, eles são lindos espiritualmente e prestam trabalhos no mundo espiritual, assim, de forma gigantesca, forma que vocês às vezes nem imaginam, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela confiança de me escutar e nós nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!